Eu descobri um segredo da minha mãe porque encontrei algo que não era para eu ver. E naquele dia eu decidi perguntar. Eu era criança, tinha ali por volta de uns 12 anos e estava sozinha em casa. Sabe quando você começa a mexer em coisas antigas sem motivo? Foi exatamente isso. Abri as gavetas, caixas, fiquei por ali vasculhando, vendo fotos, até que eu encontrei uma pasta escondida no fundo do guarda-roupa. Dentro dela tinha documentos antigos, da minha mãe, do meu pai, e papéis amarelados com nomes, datas, assinaturas. Mas teve um papel que me chamou a atenção. Tinha o nome da minha mãe e de outro homem que eu nunca tinha ouvido falar. Era uma certidão de casamento. E não era o meu pai. Na hora eu congelei. Minha cabeça começou a mil. O que mais eu não sei? E um pensamento veio do nada. Será que eu sou filho dela, como meu pai mesmo? E aquilo me atormentou por várias. Naquele momento que eu fiquei atormentado. Eu precisava confrontar a minha mãe, saber a verdade. Por que ela tinha mentido para mim? E se meu pai não fosse meu pai? Eu vivi enganado todo esse tempo. E aquilo martelou a minha cabeça o dia inteiro. Eu fiquei dias sem conseguir olhar para minha mãe direito, sem falar com a minha mãe. E minha mãe perguntava o que eu tinha, eu falava que nada. Ela me via estranha e eu ali sofrendo por aquilo. Até que um dia ela me chamou e perguntou o que estava acontecendo, por que eu estava com aquele comportamento. E eu falei que ela estava preocupada, né? Porque eu não era uma criança daquele jeito, se eu tinha sofrido algo na escola, o que estava me incomodando. E aí eu explodi. Eu falei, você já foi casada e você não, e não era com meu pai. Eu não sou filho do meu pai? Como você me enganou desse jeito? Aí ela olhou para mim, os olhos tristes, né? E falou, filho, há fatos da minha vida que ficou no passado e eu não quis falar porque não pertence a você, pertence só a mim. Mas o seu pai é o seu pai, sim. Eu sou casada com seu pai. Mas na minha vida, lá há muito tempo, quando eu era bem jovenzinha, eu era uma. Eu tive uma adolescência conturbada, né? Me revoltei com os meus pais. E tive um relacionamento. E ali, quando estava na fase da juventude, eu me casei. Meus pais foram contra porque eu era muito jovem e, e o meu relacionamento com essa pessoa já era um pouco conturbado, mas eu quis desafiar os meus pais e me casei. E eu sofri bastante nesse casamento, não deu certo.
a pessoa que eu me casei era extremamente agressiva, o nosso relacionamento piorou muito e, e eu comecei a voltar à minha razão e com a ajuda dos meus pais, seus avós, eu me separei. Então foi um casamento que durou pouco tempo e, e daí é uma parte da minha vida que eu decidi não falar. Seu pai sabe sobre isso e quando eu conheci seu pai, eu contei tudo, que já tinha sido casada, que era divorciada e tal. E se você tivesse olhado na certidão, você tinha visto que tinha ali uma averbação ali de divórcio. Então é um fato que é um passado que pertencia só a mim e que você não tinha o direito de remexer. Mas você é filho do seu pai e esse fato da minha vida está encerrado, ficou lá no passado. Eu fiquei, naquele momento, eu fiquei em silêncio, me senti envergonhada. Eu pedi desculpa para minha mãe por eu ter mexido nas coisas, por eu ter pensado mal dela. E eu entendi que não era só sobre aquele casamento, era sobre tudo que a minha mãe deixou para trás. E naquele momento eu entendi que algumas histórias não são escondidas por vergonha, mas porque doem demais para serem lembradas. E talvez, algumas coisas realmente devam ficar no passado. Pessoal, essa versão ela é adaptada de um fórum da internet. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui no meu canal tem muito mais histórias. Curta, se inscreva no meu canal, compartilhe e se quiser deixar um recadinho, pode deixar para mim. Muito obrigada. Tchau.